Ela deve estar me roubando. Empresário desconfia de sua nova funcionária, que sempre saía com sacolas cheias da sua cafeteria, mas ao segui-la, ele se surpreende com o que ela levava. De novo, pai. A voz de Rafael cortou o silêncio do pequeno escritório, afiada como uma faca. Júlio não precisou se virar. Ele já sabia. Sentia no ar pesado, no som do filho batendo a porta atrás de si. O que foi, Rafael? Júlio perguntou, esfregando os olhos cansados. As planilhas na tela do computador dançavam, os números se embaralhando em uma sopa de ansiedade. O caixa. De novo, 50. Exatos 50. Pelo terceiro dia seguido que ela fica até o fim. Júlio suspirou. Um som longo e pesado. Pode ser um erro. Um cliente que pagou errado, uma conta que eu... Um erro que acontece todo santo dia que a Bianca fecha o caixa e sempre o mesmo valor. Pai, acorda. Ela está te roubando na sua cara. Não fale assim, Rafael. Bianca é uma boa moça, trabalhadora. Trabalhadora? Ela chega atrasada quase todo dia. E essa mochila que ela carrega para lá e para cá, parece que está se mudando. O que tanto tem aí dentro? A sua confiança cega vai falir a gente. Rafael gesticulava, a raiva fazendo seu rosto jovem parecer duro e cruel. Você não tem coragem de fazer o que é preciso, mas eu tenho. Eu não quero acusações sem provas, Rafael. Isso pode destruir a vida de uma pessoa. E o nosso negócio? A gente pode ir para o buraco por causa de uma ladra disfarçada de... Coitadinha. Júlio não respondeu. A dúvida, como uma erva daninha, já tinha criado raízes em sua mente. Ele gostava de Bianca. Via a necessidade em seus olhos, a forma como ela se agarrava àquele emprego. Mas os números não mentiam, e a insistência de Rafael... Seu troco, senhora, tenha um ótimo dia. Bianca sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto cansado. Obrigada, querida. Você é sempre tão gentil. A senhora pegou seu café e seus pães de queijo e se afastou. Enquanto Bianca organizava as notas na gaveta, Rafael passou por trás dela, quase roçando em seu ombro. Fácil ter um ótimo dia com o bolso cheio, não é? Ele sibilou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Bianca se encolheu, o sorriso morrendo em seus lábios. O que você disse? Eu disse que a fila está aumentando. Ele falou mais alto, apontando com a cabeça. Menos conversa, mais trabalho. Ela sentiu o rosto queimar. Apertou a borda do balcão, a madeira fria contra seus dedos trêmulos. Não, ela não ia chorar. Não ali. Engoliu o nó na garganta e se virou para o próximo cliente, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Boa tarde. Em que posso ajudar? O relógio marcou o final do expediente. Os últimos clientes se foram, e a cafeteria mergulhou em um silêncio que naquela noite parecia opressor. Bianca limpava o balcão, seus movimentos metódicos e eficientes, ansiosa para pegar sua mochila e ir embora. Fugir. Júlio estava no escritório, a porta entreaberta. A luz da tela do computador pintava seu rosto com uma palidez preocupada. Bianca. A voz de Rafael a fez saltar. Ele estava parado perto da porta, braços cruzados, um sorriso de escárnio no rosto. Antes de você sair correndo com essa sua mochila preciosa, vamos fazer uma coisinha. Bianca engoliu em seco. O que foi, Rafael? Vamos conferir o caixa. Nós três. Hoje. Agora. Ele olhou na direção do escritório. Pai, vem aqui. Júlio saiu, o rosto marcado pela exaustão. Rafael, o que está acontecendo? Estou resolvendo o problema do nosso vazamento de capital, disse Rafael com uma ênfase cruel na palavra vazamento, já que você não tem coragem. Ele caminhou até o caixa e abriu a gaveta com um puxão brusco. Começou a contar as notas e moedas, jogando-as sobre o balcão, sua voz alta e clara no silêncio da loja. Bianca ficou paralisada, sentindo o sangue fugir de seu rosto. Uma outra funcionária, que terminava de varrer o chão no canto, parou para observar, curiosa. Rafael terminou a contagem. Um silêncio dramático se instalou por um segundo. Ora, que grande surpresa! Ele abriu um sorriso vitorioso.
faltando exatamente R$ 50. De novo, engraçado como esse valor some todo dia que a Bianca trabalha até mais tarde, não é, pai? Eu não peguei nada. A voz de Bianca saiu como um sussurro embargado. Eu juro. Ah, você jura? Rafael riu, um som feio. Então você não se importa de mostrar para a gente o que tem nessa mochila, não é? Vamos, esvazie ela aqui no balcão. O que tanto você leva aí que é mais pesado que tijolo? Aposto que não são só os livros da faculdade. O mundo de Bianca parou. A mochila. Não. Qualquer coisa, menos a mochila. Ela a apertou contra o peito, um gesto instintivo de proteção. Dentro dela, em sacos plásticos bem amarrados, estavam as sobras que os clientes deixaram nas mesas. Pedaços de torta, sanduíches pela metade, salgados que seriam jogados no lixo. O jantar dela, o jantar de seus avós. A humilhação de abri-la ali e de mostrar os restos que ela recolhia era pior do que a acusação de roubo. Eu não posso, ela sussurrou, o desespero tomando conta de sua voz. O olhar de Júlio, que até então era de conflito, endureceu com uma pontada de decepção. Bianca, por favor, apenas mostre o que tem aí. Vamos acabar com essa situação de uma vez por todas. As palavras dele foram o golpe final. Ele não acreditava nela. Eu não roubei, ela soluçou. As lágrimas, finalmente, vencendo a batalha e escorrendo quentes por seu rosto. Por que você não acredita em mim? Porque os fatos estão contra você, gritou Rafael triunfante. A matemática está contra você. A sua recusa está contra você. Ou você abre a porcaria da bolsa agora, ou pode se considerar demitida. E não pense que eu não chamo a polícia e te faço passar a noite na delegacia por furto. Rafael já... Chega! A voz de Júlio soou finalmente com autoridade. Tarde demais. Para o meu escritório. Agora! Ele se virou para Bianca, o rosto uma máscara de dor e indecisão. Bianca, vá para casa. Amanhã a gente conversa. Ele não a defendeu. Ele não a inocentou. Ele apenas adiou a sentença. Sem dizer uma palavra, Bianca se virou e correu. Correu para fora da cafeteria, para a escuridão, da noite com a mochila pesada nas costas e o peso de uma humilhação insuportável esmagando sua alma. As lágrimas a cegavam, mas ela não parou. Cada passo era um eco da acusação, cada soluço um lembrete de que para eles ela já era culpada. A manhã seguinte nasceu fria e cinzenta, um reflexo perfeito do turbilhão dentro de Júlio. Ele não dormira. Passara a noite revivendo a cena. O rosto de Ediciante, Rafael duro e triunfante, o olhar chocado da outra funcionária. E, acima de tudo, as lágrimas de Bianca, enquanto ela corria para a escuridão. Quando chegou à cafeteria, uma hora antes de abrir, Rafael já estava lá, encostado no balcão com os braços cruzados, um sorriso de quem vencera a batalha. E então? Perguntou Rafael, a voz cheia de uma confiança presunçosa. Já decidiu? Vai ligar para... Ela avisando que está demitida ou quer que eu mesmo chame a polícia? Eu não dormi a noite toda, Rafael. Respondeu Júlio, a voz rouca de cansaço enquanto passava pelo filho para ligar a máquina de café. Claro que não. Ninguém dorme direito sabendo que está sendo roubado. Mas agora o problema está resolvido. Corta o mal pela raiz. Não está resolvido, disse Júlio, virando-se para encarar o filho. Algo não se encaixa. Rafael revirou os olhos. O que não se encaixa? O dinheiro some, ela é a única no caixa. Se recusa a abrir a maldita bolsa e sai correndo feito uma criminosa. Me parece que se encaixa perfeitamente. Fim de papo. É exatamente aí que não se encaixa, insistiu Júlio, sua voz ganhando firmeza. Se fossem só R$ 50 na bolsa, por que não abrir? Por que não inventar uma desculpa qualquer, dizer que era um dinheiro que ela guardou, qualquer coisa? Por que aquela recusa absoluta? O pânico no rosto dela, Rafael, não era só medo de ser pega, era outra coisa. Era vergonha. Uma vergonha profunda, diferente. Vergonha? Pai, você está inventando desculpas, está procurando cabelo em ovo porque você gosta dela. Ela te fez de trouxa.
Antes que Júlio pudesse responder, o sininho da porta da frente tocou. Os dois se viraram. Parada na entrada estava Bianca. Estava pálida. Os olhos vermelhos e inchados denunciavam uma noite de choro. Mas não havia submissão em sua postura. A cabeça estava erguida. O uniforme impecável. Ela caminhou para dentro, o som de seus passos ecoando no silêncio tenso da cafeteria. Rafael soltou uma risada de incredulidade. Você só pode estar de brincadeira. O que você ainda está fazendo aqui? Ninguém te avisou que ladrões não são bem-vindos? Bianca o ignorou completamente, como se ele fosse uma peça do mobiliário. Seus olhos, ainda que marejados, estavam fixos em Júlio. Senhor Júlio, ela disse a voz baixa, mas incrivelmente firme. Eu não vou pedir desculpas por algo que eu não fiz. E também não vou abandonar o meu posto de trabalho por causa de uma acusação falsa. Ela deu mais um passo à frente, parando a poucos metros dele. Se o senhor vai me demitir, continuou ela, terá que ser olhando nos meus olhos e me dizendo que o senhor, Júlio, o homem que me deu esta oportunidade, realmente acredita que eu sou uma ladra. Mas até que o senhor diga essas palavras, eu sou sua funcionária e eu vim para trabalhar. O queixo de Rafael caiu. Ele olhava de Bianca para o pai, esperando a explosão, a ordem de expulsão. Mas Júlio ficou em silêncio. Ele via a dor no rosto de Bianca, mas via algo mais, uma força que ele não sabia que ela possuía. Uma integridade de aço por baixo da aparência frágil. Naquele momento, a semente da dúvida que ele carregava floresceu em uma certeza avassaladora. Ela não era culpada. Ele desviou o olhar de Bianca para o rosto chocado e furioso de seu filho, e pela primeira vez, uma suspeita terrível e fria começou a se formar em sua mente. Rafael, disse Júlio, a voz calma, mas com um tom de comando que não admitia réplica, para o meu escritório. Pai, você não pode estar falando sério, você vai deixar essa... Agora. Rafael, vendo a expressão no rosto do pai, uma que ele não via há anos, calou-se. Lançou um olhar cheio de ódio para Bianca e marchou para o escritório batendo a porta com força. Júlio se virou de volta para Bianca. Pode assumir o caixa, Bianca. Ela piscou, surpresa pela primeira vez naquela manhã. Senhor, você me ouviu. Hoje o caixa é seu. Ele fez uma pausa e sua voz se tornou um aviso. E se o meu filho disser mais uma palavra para você, que não seja sobre um pedido de cliente? Quem vai para a rua é ele. Bianca apenas assentiu, uma lágrima solitária escapando e descendo por seu rosto. Mas desta vez, não era uma lágrima de humilhação. Era de alívio. Ela caminhou até o balcão, guardou sua pesada mochila embaixo dele e começou a se preparar para o dia, seus movimentos recuperando a eficiência habitual. Júlio entrou no escritório. Rafael estava de pé, andando de um lado para o outro. Eu não acredito nisso. Você vai mesmo acreditar nela? Depois de tudo? Sente-se, Rafael, e cale a boca, disse Júlio, pegando o telefone da mesa. Ele discou um número que encontrara na internet na noite anterior. Alô? Bom dia? É da empresa de sistemas de segurança? Meu nome é Júlio. Eu preciso de uma instalação de câmeras. Discretas. O mais rápido possível. Sim, hoje. É uma emergência... Não se preocupe com o horário. Eu dou um jeito. Ele desligou e olhou para o filho, que agora o encarava, pálido. O que você está fazendo? Perguntou Rafael. Estou fazendo o que já devia ter feito há muito tempo, disse Júlio. Vou descobrir a verdade real, não a que você grita aos quatro ventos. Mais tarde, no meio da tarde, Júlio colocou uma placa na porta. Fechado para dedetização de emergência, reabriremos amanhã. O que é isso? Estamos no meio do expediente, protestou Rafael. Vá para casa, Rafael. Todos vão para casa mais cedo hoje, disse Júlio, dispensando os funcionários. Ele se aproximou de Bianca, que o olhava sem entender. Bianca, eu aprecio você ter vindo hoje. Eu preciso do emprego, senhor Júlio. Eu sei, mas o que você fez hoje foi preciso coragem, disse ele a voz baixa. Apenas me dê um pouco de tempo, 1 ou 2 dias. Eu vou resolver isso de uma vez por todas.
Não há o que resolver, senhor, respondeu ela, a dignidade intacta. A verdade é uma só. Sim, concordou Júlio, olhando nos olhos dela. Ela é, e eu vou encontrá-la. Enquanto Bianca se afastava com a mesma mochila pesada nas costas, Júlio sentiu que a aposta que fizera naquela manhã, ao acreditar nela contra todas as evidências aparentes, era a aposta mais importante de sua vida, e ele não iria perdê-la. No dia seguinte, a cafeteria abriu como de costume, mas a atmosfera estava carregada de uma eletricidade silenciosa. As câmeras, pequenas e quase invisíveis nos cantos do teto, eram testemunhas mudas de tudo. Em casa, com uma xícara de café intocada ao lado, Júlio olhava para a tela dividida de seu tablet, o coração martelando no peito. Ele ligou para a cafeteria. Alô? Atendeu Rafael. Filho, sou eu. Não vou poder ir hoje. A mentira saiu fácil, mas o gosto era amargo. Acordei com uma enxaqueca terrível. Não consigo nem levantar a cabeça. Você e a Bianca dão conta de tudo aí. Do outro lado da linha e na tela do tablet, Júlio viu o filho sorrir. Claro, pai. Pode deixar. Não se preocupe com nada. Eu sei o que fazer. Rafael baixou a voz, tornando-a conspiratória. Talvez seja até bom o senhor não ter que ver a funcionária do mês em ação o dia todo. Júlio desligou, o estômago revirado pela arrogância do filho, e observou. A manhã começou devagar. Viu Bianca trabalhando com uma diligência quieta, limpando, organizando, atendendo os poucos clientes com seu sorriso educado. Viu Rafael, na maior parte do tempo, encostado no balcão, rolando a tela do celular. Viu o outro funcionário, Léo, um rapaz que sempre parecera inofensivo, lançando olhares nervosos para Rafael. Por volta do meio-dia, o jogo virou. Primeiro veio um grupo de 10 pessoas, depois mais 12. Em 15 minutos, a cafeteria estava absurdamente lotada, a fila se estendendo até a calçada. Júlio deu um zoom na câmera externa e viu o motivo. O alarme de incêndio de um grande prédio comercial da rua ao lado soara, forçando uma evacuação em massa. Centenas de pessoas estavam na rua, entediadas e com tempo para um café. O caos se instalou instantaneamente. Moço, eu pedi um cappuccino há 20 minutos. Ele vai chegar hoje ainda? Gritou um homem no meio da multidão. Com licença, acho que você me cobrou errado. Era um café com leite, não 3, reclamou uma mulher, acenando com a nota fiscal. A máquina de cartão não está funcionando de novo? Perguntou um jovem impaciente. Rafael, que estava no comando, entrou em pânico. Sua arrogância se desfez, revelando uma incompetência assustadora. Calma, gente, eu sou um só, ele gritou para a fila, o que só irritou mais as pessoas. Ele tentou operar a máquina de café e derramou leite quente no balcão. Discutiu com um cliente sobre o troco. A cafeteria, antes um ambiente acolhedor, transformara-se na antessala do inferno. E então, na tela do seu tablet, Júlio viu. No meio da confusão com Bianca tentando desesperadamente dar conta de uma avalanche de pedidos de comida, Rafael colocou Léo no caixa. Um cliente pagou por um pedido grande em dinheiro. Com uma agilidade que só poderia vir da prática, Léo separou uma nota de R$ 50 da pilha. Dobrou-a na palma da mão e a enfiou no bolso da calça. Ninguém percebeu, exceto a câmera, exceto Júlio. O sangue de Júlio gelou. Ele sentiu uma vontade avassaladora de ligar, de gritar, de desmascarar tudo. Mas ele se forçou a esperar. A raiva deu lugar a uma dor fria e profunda, ao ver, minutos depois, Rafael passar por Léo a caminho do depósito e estender a mão disfarçadamente. Léo passou a nota para ele. O filho dele, seu próprio filho. Na cafeteria, a situação era insustentável. Clientes estavam indo embora, irritados. Rafael olhava para o mar de gente, o rosto pálido de desespero. Ele ia ter que explicar aquele desastre, o dinheiro perdido, os clientes furiosos. Seus olhos varreram o local, procurando uma solução, um milagre. E pousaram em Bianca. Ela era a única ilha de calma naquela tempestade. Com o rosto concentrado, ela montava 3 sanduíches ao mesmo tempo, seus movimentos rápidos e precisos. Bianca! Ele chamou, a voz quase um gemido. Ela se virou. Sim? Seu tom era perfeitamente neutro.
profissional. Você... Ele engoliu o orgulho, o veneno descendo amargo pela garganta. Assume o caixa e a máquina e organiza essa fila. Faz alguma coisa. Não era uma ordem, era um pedido de socorro. Bianca parou o que estava fazendo e olhou para ele. Viu o suor na testa dele, a súplica em seus olhos. Ela poderia ter dito não. Poderia ter cruzado os braços e assistido ao circo pegar fogo. Seria a sua vingança. Mas, ao olhar para as pessoas na fila, para os clientes frustrados, sua natureza falou mais alto. "E o senhor vai fazer o quê?" ela perguntou, e o uso deliberado da palavra senhor foi como um pequeno tapa no rosto dele. Rafael piscou humilhado. Eu ajudo com as mesas, limpo o chão, recolho os lixos, qualquer coisa." Ele explodiu, a voz cheia de desespero. "Só conserta isso." A inversão de papéis estava completa. O filho do dono, que a acusara de ladra, estava agora se oferecendo para limpar o chão, enquanto implorava para que ela assumisse o comando. Bianca assentiu uma única vez. Ela caminhou até a frente da loja, respirou fundo e ergueu a voz, não alto, mas com uma clareza que cortou o barulho. "Senhoras e senhores, um momento da atenção de vocês, por favor. Meu nome é Bianca. Em nome da cafeteria, peço desculpas pela demora e pela confusão." Um silêncio surpreso se espalhou pela loja. "Para agilizarmos as coisas, faremos o seguinte. Quem for pagar com cartão ou Pix, por favor, forme uma fila aqui na minha direita. Pagamento em dinheiro aqui na esquerda. Léo," ela disse sem nem olhar para ele, "você fica exclusivo nos cafés expressos e com leite. Rafael, você vai pegar os pedidos da fila, um por um, e entregar as senhas numeradas. Eu cuido dos 2 caixas e dos outros pedidos." As pessoas, impressionadas pela autoridade súbita, obedeceram. 2 filas se formaram. A engrenagem começou a girar. Bianca era um dínamo. Sua mente parecia um computador, registrando pedidos, operando 2 máquinas de cartão, dando troco, sorrindo, agradecendo, tudo ao mesmo tempo. "Próximo. Boa tarde. Pois não? Próximo." Em casa, Júlio assistia boquiaberto. Ele contratara uma funcionária, mas não sabia que tinha uma gerente, uma líder. Alguém com uma graça e eficiência sob pressão que ele raramente vira na vida. Alguém que seu próprio filho, com todas as oportunidades do mundo, jamais seria. A dor da traição de Rafael ainda estava lá, mas agora misturava-se a um novo sentimento, uma admiração profunda e avassaladora por Bianca. A tempestade passou. A cafeteria, agora quase vazia, estava surpreendentemente arrumada. Bianca, movendo-se com uma calma que parecia impossível depois do caos, terminava de limpar o balcão. Léo esfregava a mesma mesa repetidamente, os olhos fixos na madeira, evitando o olhar de todos. Rafael estava encostado perto da porta dos fundos, em silêncio, o rosto pálido e vazio. A arrogância tinha sido arrancada dele, deixando apenas a carcaça de um menino assustado. O sino da porta da frente tocou, e o som, usualmente alegre, pareceu um gongo fúnebre. Júlio entrou. Ele não parecia o homem doente e cansado da manhã. Seus ombros estavam retos, o rosto era uma máscara de fúria fria e controlada. Ele varreu o local com o olhar, notando o silêncio e a ordem. Seus olhos se detiveram por um instante em Bianca, e ela viu um lampejo de respeito neles, antes que se fixassem em seu filho e em Léo. "Boa noite", disse Júlio. Voz era baixa, mas cortou o ar como um bisturi. Léo deixou o pano de limpeza cair na mesa com um baque surdo. Rafael se encolheu contra a parede. Rafael, Léo, no meu escritório, agora. Não houve espaço para discussão. Os 2 rapazes caminharam como se fossem para a forca, entrando na pequena sala. Júlio se virou para Bianca antes de segui-los. "Bianca, por favor, pode me esperar só um instante? Eu preciso falar com você também, mas será rápido." O tom dele para ela era outro. Era suave, quase um pedido. Ela apenas assentiu,
o coração batendo forte, e observou a porta do escritório se fechar. Dentro da sala, o silêncio era sufocante. Júlio sentou-se atrás de sua mesa e olhou para os dois rapazes de pé à sua frente. Ele decidiu começar pelo elo mais fraco. Léo, quanto você roubou hoje? Eu? Nada. Eu não... Eu juro, senhor Júlio, eu nunca... Gaguejou Léo, o suor brotando em sua testa. Júlio não levantou a voz. Ele simplesmente pegou seu tablet que estava sobre a mesa e o virou para o rapaz. Apertou o play. A tela mostrou uma imagem cristalina do caixa. Mostrou a mão de Léo rápida como uma serpente, desviando a nota de R$ 50. Mostrou ele a enfiando no bolso. Léo desabou como se seus ossos tivessem virado pó. Não, não, não. Eu vou perguntar de novo, disse Júlio, a voz gélida. Quanto você roubou no total? Foi ele, gritou Léo, as lágrimas escorrendo pelo rosto, apontando um dedo trêmulo para Rafael. Foi o Rafael, ele me obrigou. Ele disse que se eu não fizesse, ele ia me demitir e plantar dinheiro na minha mochila, ia dizer que eu roubava sozinho. Ele me ameaçou. Júlio não demonstrou surpresa. Ele apenas desligou o tablet e voltou seu olhar para o filho. A raiva fria deu lugar a uma dor visível e profunda. Por quê? Perguntou Júlio, a voz agora um sussurro rouco. Por quê, Rafael? Pai, ele está mentindo. Esse verme está tentando se safar, cuspiu Rafael tentando uma última bravata. Eu vi você, Rafael, disse. Júlio e cada palavra era um golpe. Eu vi ele te entregando o dinheiro. Eu vi você pegando, eu vi tudo. A única pergunta que me resta é por quê? Eu te dei um teto, comida, uma mesada generosa. Eu te dei uma parte dos lucros desta cafeteria. Te dei um cargo de gerente que você nunca fez por merecer. E você me rouba? Você destrói a reputação de uma moça honesta, que trabalha mais em um dia do que você em um mês inteiro. Para quê? Para comprar o quê? Para ser quem? O rosto de Rafael se contorceu. A bravata se quebrou, e a verdade feia e patética veio à tona. O senhor não entende. O dinheiro nunca era suficiente. As festas, as roupas, as pessoas... Todo mundo sempre tem mais. Eu só queria ter o que eles têm. Então você rouba o seu próprio pai, concluiu. Júlio, a decepção em sua voz era total. Você não queria ter o que eles têm, Rafael. Você não tem a menor ideia do que quer. Você é fraco. E se levantou. Léo, você está demitido. Pegue suas coisas e suma da minha frente. Agradeça por eu não chamar a polícia. Léo saiu correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Júlio olhou para o filho, que agora chorava em silêncio. E você também está demitido. Da cafeteria e da minha vida. Vá para casa, arrume suas coisas em uma mala. Quero você fora até o amanhecer. A partir de agora, você está por conta própria. Pai, não, por favor, soluçou Rafael. Para onde eu vou? Isso, disse Júlio, o coração se partindo, mas a decisão inabalável. É um problema seu. Talvez agora você aprenda o valor de R$ 50. Júlio abriu a porta e encontrou Bianca de pé, exatamente onde ele a deixara. Ele a convidou para entrar no escritório agora vazio. O ar ainda parecia pesado com a confissão e a traição. Bianca, sente-se, por favor. Ele se sentou também, parecendo envelhecer 10 anos em 10 minutos. Primeiro, começou ele, olhando-a nos olhos, eu quero lhe pedir desculpas, do fundo da minha alma. Eu fui cego, fui um covarde, e permiti que você passasse por uma humilhação que ninguém neste mundo merece. Eu sinto muito. Ele contou a ela tudo, sobre as câmeras, sobre o que vira, sobre a confissão de Léo e Rafael. Bianca ouvia em silêncio, o corpo tremendo levemente enquanto a verdade a absolvia, de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. O que eu vi hoje naquelas câmeras, Bianca, continuou. Júlio, não foi apenas a sua honestidade, foi a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade de liderança, a forma como você comandou aquela situação caótica. Eu nunca tive um gerente tão bom. Meu filho, com todas as chances que eu lhe dei, nunca chegou aos seus pés. Ele se inclinou para a frente, a intensidade de volta em seus olhos. A vaga de gerente está aberta. O salário é o triplo do que você ganha agora. E o cargo é seu, se você o quiser.
Os olhos de Bianca se arregalaram. Mas isso não é o bastante para reparar o que fiz, continuou ele. Eu sei que você tem uma situação em casa. Naquele dia, eu não entendi o pânico em seus olhos quando pedimos para ver sua mochila. Achei que era culpa, mas hoje, vendo você trabalhar, vendo sua dignidade, eu entendi. Não era culpa, era orgulho. Você estava protegendo sua família. Ele abriu uma gaveta da mesa. A partir de hoje, a cafeteria vai fornecer uma cesta básica completa, mensalmente, para você e seus avós. E como um bônus de performance pela aula que você deu hoje, ele deslizou um envelope branco pela mesa. Isso é para compensar os dias de angústia que meu filho te causou e para te ajudar com o que for preciso. Com as mãos trêmulas, Bianca abriu o envelope. Dentro, havia uma quantia em dinheiro que a fez ofegar. Era mais do que ela ganhava em meses. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram, mas não eram de dor ou humilhação. Eram de gratidão, de alívio, de justiça. Senhor Júlio, eu... Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu não sei o que dizer, obrigada. Mesmo em sua vitória, ela mostrou sua superioridade moral. Eu sinto muito pelo seu filho. Júlio balançou a cabeça, um sorriso triste no rosto. Não sinta, Bianca. Ele fez as escolhas dele. Agora, você pode finalmente fazer as suas. Ela saiu da cafeteria naquela noite, não mais correndo na escuridão, mas caminhando sob a luz dos postes, a cabeça erguida. A mochila em suas costas ainda estava pesada, mas pela primeira vez em muito tempo, o peso em sua alma tinha sido completamente removido. O caminho para casa foi diferente naquela noite. Bianca não andou pelas ruas escuras, sentindo o peso da humilhação, mas sim o peso reconfortante do envelope em sua bolsa. Cada passo era mais leve que o anterior. A vergonha de carregar as sobras dos outros fora substituída pelo orgulho de levar para casa a promessa de um futuro. Ela abriu a porta de sua pequena e humilde casa. O cheiro de chá de camomila e a luz amarelada da sala a acolheram. Sua avó, uma senhora de cabelos brancos e rosto sulcado de preocupações, estava sentada em sua poltrona de sempre, tricotando. Minha filha, que demora. Fiquei com o coração na mão, disse a avó, a voz trêmula. Aconteceu alguma coisa? Por que o seu chefe te segurou até tão tarde? Bianca olhou para o rosto amado de sua avó, depois para a porta do quarto onde seu avô dormia um sono frágil e não conseguiu mais segurar. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram de pura catarse. Ela se ajoelhou em frente à poltrona e abraçou as pernas da avó. Aconteceu, vó. Aconteceu tudo. Meu Deus do céu, o que foi? Eles te demitiram? A velha senhora perguntou a voz cheia de pânico, largando o tricô no colo. Não, vó, o contrário. Bianca levantou o rosto, o sorriso se misturando às lágrimas. Eles me promoveram. Sua avó a olhou, sem entender. Promoveram? Como assim? Eu sou a nova gerente da cafeteria, vó. A notícia pairou no ar, tão inacreditável, que a senhora demorou a processar. Gerente? Você? Mas... E o filho do dono? Ele foi demitido. Bianca decidiu poupar os avós dos detalhes sórdidos da acusação. Eles não precisavam carregar esse fardo. O Sr. Júlio viu o meu trabalho. Ele disse que eu merecia. Ela pegou a bolsa, as mãos ainda trêmulas. Primeiro, tirou o envelope branco e o entregou para a avó. Ele me deu isso, um bônus. Com os dedos enrugados, a avó abriu o envelope. Seus olhos se regalaram ao ver a quantidade de notas. Ela as contou 1, 2, 3 vezes. Seus lábios tremeram. Minha filha, isso paga o nosso aluguel por meses. Ainda sobra. Eu sei, vó. E tem mais, continuou Bianca, a voz embargada de emoção. A partir de agora, a gente não precisa mais se preocupar com a comida. O Sr. Júlio disse que a cafeteria vai nos dar uma cesta básica todo mês, das grandes. Foi a gota d'água para a senhora. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Um choro silencioso e convulsivo de quem carregou o peso do mundo por tempo demais e, de repente, se vê livre dele. Bianca a abraçou forte,
as duas chorando juntas na pequena sala, um choro que lavava anos de dificuldade e incerteza. "Nós vamos conseguir, minha neta", sussurrou a avó. "Nós vamos ficar bem. Nós já estamos bem, vó", respondeu Bianca. "Já estamos bem." Enquanto isso, Júlio entrava em sua casa. Uma casa grande, moderna, com móveis de design e janelas que iam do chão ao teto, e terrivelmente silenciosa. O eco de seus passos no piso de porcelanato era o único som. A ausência de Rafael era um grito no silêncio. Ele caminhou mecanicamente até o quarto do filho. A porta estava aberta. As gavetas do armário reviradas. Roupas jogadas na cama ao lado de uma mala aberta. Rafael estava fazendo o que ele mandara. Júlio sentou-se na beirada da cama do filho, o mesmo lugar onde lera histórias para um menino de cabelos claros anos atrás. A dor da decisão o atingiu com a força de um soco. Ele pegou o celular e discou um número que não discava há meses. "Marisa?" ele disse quando a ex-mulher atendeu. "Júlio, aconteceu alguma coisa? É o Rafael." A voz dele era pesada, desprovida de qualquer emoção. "Eu o mandei embora, Marisa, de casa e da empresa." Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. "Você o quê? Júlio, você enlouqueceu? Ele é o seu filho." "Ele se tornou um ladrão, Marisa", disse Júlio, a voz se quebrando pela primeira vez. "Ele estava me roubando. E pior, estava culpando uma moça inocente, uma menina boa que só queria trabalhar. Ele a humilhou na frente de todos. Eu vi com meus próprios olhos. Ele é só um garoto, Júlio. Ele comete erros." "Ele não é mais um garoto. E isso não foi um erro. Foi uma escolha. Uma escolha cruel e desonesta repetida várias vezes. Eu não criei nosso filho para ser assim. Eu falhei com ele em algum lugar, eu sei disso. Mas hoje eu não tinha outra escolha. A escolha foi dele." Ele encerrou a ligação antes que ela pudesse argumentar mais. Ficou ali, no quarto vazio do filho, sentindo o peso de sua própria sentença. Salvara sua empresa, fizera justiça por Bianca, mas amputara uma parte de si mesmo no processo. E a solidão daquela casa enorme nunca lhe pareceu tão esmagadora. No dia seguinte, Bianca entrou na cafeteria. Tudo parecia igual, mas tudo estava diferente. Ela usava a mesma roupa, mas sua postura era outra. Os outros funcionários, que já sabiam da demissão de Rafael e Léo, a olharam com uma mistura de curiosidade e respeito. Ela reuniu a pequena equipe antes de abrirem. "Bom dia a todos", começou ela, a voz calma. "Eu sei que as coisas estão um pouco diferentes. Hoje, o Rafael e o Léo não trabalham mais com a gente, e o Sr. Júlio me pediu para assumir a gerência." Ela olhou para cada um deles. "Eu só quero que saibam que nada muda em relação ao nosso trabalho em equipe. Eu estou aqui para ajudar vocês em tudo o que precisarem, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Meu único foco é que este lugar funcione bem para os clientes e, principalmente, para nós." Não havia arrogância em sua voz, apenas sinceridade. A equipe relaxou. Júlio chegou logo depois. Ele parecia cansado, os olhos fundos, mas caminhou até ela com um propósito. "Bom dia, gerente", ele disse, com um meio sorriso triste. "Bom dia, Sr. Júlio", ela respondeu. "Apenas Júlio, por favor", ele corrigiu suavemente. "Acho que já passamos dessa formalidade." Aquela simples frase foi mais significativa do que todo o aumento de salário. Removeu a última barreira que existia entre eles. Não eram mais patrão e empregada. Eram Júlio e Bianca. Duas pessoas que, por caminhos tortuosos e dolorosos, haviam encontrado um no outro um inesperado porto de respeito e confiança. A primeira semana de Bianca como gerente transformou a cafeteria. A mudança não foi barulhenta ou drástica, mas sim uma série de ajustes pequenos e inteligentes que, somados, criaram uma nova melodia de trabalho. A equipe, que antes operava sob os resmungos e a supervisão desleixada de Rafael, agora respondia à liderança calma e eficiente de Bianca. Numa terça-feira à tarde, durante um período de calmaria, ela se aproximou de Júlio, que estava sentado em uma das mesas, fingindo ler o jornal, mas na verdade apenas observando o novo ritmo de seu estabelecimento. "Júlio, posso te mostrar uma coisa rapidinho?"
Perguntou ela, segurando uma prancheta. Claro, Bianca. O que foi? Eu estava olhando nosso estoque e as notas dos fornecedores. Ela apontou para uma coluna de números. Nós compramos nosso grão de café especial em pacotes de 1 quilo, 3 vezes por semana. O preço por quilo é este. Ela circulou um valor, mas eu liguei direto para o produtor. Se comprarmos em sacas de 10 quilos, uma vez a cada 2 semanas, o preço por quilo cai quase 30%. A qualidade é a mesma, só precisamos de um lugar melhor para armazenar. Júlio olhou para os números, depois para o rosto sério e concentrado dela. Eu nunca parei para pensar nisso. O Rafael, bem, ele só repetia o mesmo pedido todo santo mês. Não é culpa sua. Você tinha outras coisas na cabeça, disse ela, com uma gentileza que o desarmou. E eu também pensei em outra coisa. Na hora do rush, a gente acaba gritando os pedidos para o barista. Gera confusão e erros. Se a gente implementar um sistema simples de comandas impressas, que eu mesma posso organizar, o processo fica silencioso e à prova de falhas. Ele a encarou, uma admiração genuína em seu olhar. Ele tinha visto a força dela, a dignidade. Agora via a inteligência, a visão de negócio. Bianca, disse ele, a voz firme, a partir de hoje, eu não quero que você me peça permissão para nada que diga respeito à gestão desta loja. Para todos os efeitos, a cafeteria é sua para gerenciar. Faça o que achar melhor. Eu confio em você. Obrigada, Júlio, respondeu ela, e o sorriso que ela lhe deu foi a primeira recompensa real que ele sentiu em muito tempo. Não vou te decepcionar. Enquanto isso, em um apartamento pequeno e abafado do outro lado da cidade, o telefone era a única ligação de Rafael com o mundo que ele havia perdido. Mãe, eu preciso de dinheiro, é sério. O aluguel venceu e o dono do apartamento disse que vai me despejar. A voz dele era um choramingo, despojada de toda a antiga arrogância. Seu pai foi muito claro, Rafael, respondeu a voz cansada de Marisa do outro lado da linha. Ele não vai te dar um centavo. E me avisou que se eu te der, ele corta a minha pensão. Eu não posso arriscar, filho. Mas eu não sei fazer nada. Onde eu vou arrumar um emprego? Quem vai me contratar? Houve um suspiro pesado. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de roubar seu pai e tentar destruir a vida de uma inocente. Júlio me contou que, como um último ato de bondade, ele deixou um contato para você em uma distribuidora, um trabalho de estoquista. Ele disse que o salário é baixo, mas é honesto. Você ao menos ligou? Estoquista? Eu? Carregar caixas o dia todo? Eu sou um gerente, ele protestou, um eco patético de seu antigo eu. Não, Rafael, você era o filho do dono, corrigiu a mãe, a voz dura pela primeira vez. Agora, você tem a chance de aprender a ser um homem. Comece de baixo. Como todo mundo que não nasceu com a sua sorte, ligue para o homem, Rafael, ou passe fome, a escolha é sua. Ela desligou. Rafael jogou o telefone na parede fina, onde ele caiu, no chão sem quebrar. Ele olhou para o quarto bagunçado, para as contas amassadas na mesa. Pela primeira vez na vida, estava encurralado, sem ninguém para resgatá-lo. O desespero era uma sensação nova e aterrorizante. Era sexta-feira à noite. A cafeteria estava fechada. A última funcionária já tinha ido embora, e apenas Júlio e Bianca permaneciam, finalizando o balanço da semana. O faturamento. Disse Júlio, olhando para a tela do computador, a voz cheia de espanto. Foi o maior que já tivemos em um único ano, e os custos operacionais diminuíram 15%. Isso é incrível, Bianca. Nós só estamos sendo mais inteligentes com os recursos, disse ela, dando de ombros, e a equipe está mais motivada. Não é só isso. Ele se virou na cadeira para olhá-la. O ambiente está diferente. Está mais leve. Os clientes sentem isso. Ele fez uma pausa, o tom de voz mudando de profissional para pessoal. Como estão seus avós? Bianca foi pega de surpresa pela pergunta, mas um sorriso caloroso surgiu em seu rosto. Estão ótimos, felizes. Minha avó não para de falar que agora pode comprar o novelo de lã da cor que quiser. Ela riu, e o som pareceu preencher a loja. Na verdade, ela mandou uma coisa para você. Ela se abaixou e pegou um pequeno pote de plástico de dentro de sua bolsa.
Ela fez bolo de fubá hoje e insistiu que eu trouxesse um pedaço. Disse que era para agradecer. Júlio pegou o pote, olhando para ele como se fosse um tesouro. O plástico simples, o bolo caseiro dentro. Era um gesto tão puro, tão genuíno, que o atingiu em um lugar profundo. Eu não precisava, disse ele, a voz um pouco embargada. Por favor, diga a ela que eu agradeço muito, de verdade. Ele olhou para o bolo e depois para Bianca. Sabe, faz muito, muito tempo que ninguém me traz um bolo. A vulnerabilidade em sua voz a tocou. Você está bem, Júlio? Ele deu um longo suspiro, um som que carregava o peso da última semana. Vou ficar, é estranho, chegar em casa e encontrar o silêncio, mas é um silêncio honesto, pelo menos. Ele ergueu os olhos e lhe deu um sorriso que, pela primeira vez, não era triste, era genuinamente grato. Obrigado por perguntar, Bianca. Naquele momento, em meio ao cheiro de café e à luz fraca da loja fechada, algo mudou. A gratidão e o respeito que sentiam um pelo outro começaram a se transformar em algo mais quente, mais profundo. Uma conexão forjada na crise, mas que agora prometia algo inteiramente novo. Passou-se um mês. Agosto chegou trazendo consigo uma nova normalidade para a cafeteria. Sob a gestão de Bianca, o lugar não apenas se recuperara, mas florescia. As manhãs eram uma sinfonia de eficiência. As tardes, um fluxo constante de clientes satisfeitos. Júlio, por sua vez, encontrou um novo papel, para si. Ele ainda era o dono, o chefe, mas sua presença se tornara mais relaxada, a de um patrono orgulhoso que observa sua criação prosperar nas mãos de uma artista. Júlio, este lugar nunca esteve melhor, disse um cliente antigo, um senhor que frequentava a cafeteria há anos. O café parece que chega mais rápido, o ambiente está mais feliz. Qual é o segredo? Júlio sorriu, um sorriso genuíno que agora lhe vinha com mais facilidade. Ele olhou através do salão, onde Bianca, com um avental, ensinava pacientemente a uma nova funcionária como operar a máquina de café. A nova gerente, respondeu ele, a voz cheia de um orgulho que não tentava esconder. Ela é o segredo. Naquele sábado, o movimento estava agradável e constante quando o sino da porta tocou, anunciando um grupo, que trouxe consigo uma energia diferente. 3 mulheres e uma menininha entraram rindo, os olhos procurando por alguém. Bia, então é aqui o seu castelo, disse uma mulher de cabelos pretos e longos com um sorriso largo. Era Sara. Gerente, olha só para ela, toda poderosa, brincou a outra de cabelo loiro curto e óculos de grau. Viemos exigir nosso café de cortesia. É o mínimo. Bianca se virou e seu rosto se iluminou de uma forma que Júlio nunca tinha visto. Era um sorriso que não vinha da satisfação profissional ou do alívio, mas da pura alegria da amizade. Sara, Luana, podem parar, vocês duas, disse Bianca, rindo enquanto as abraçava. Que bom que vocês vieram. E essa princesa, quem é? Ela se abaixou. Oi, Isabela, como você está grande. A menininha de olhos azuis, filha de Sara, se escondeu atrás da mãe, mas espiou para Bianca. Tia Bia, eu quero um bolo de chocolate. É para já, meu amor, respondeu Bianca. Júlio observava a cena de longe, do balcão onde conferia algumas notas. Ele a vira ser forte, resiliente, competente e grata. Mas nunca a vira assim, leve, radiante, completamente à vontade. O som da risada dela era contagiante, e ele se pegou sorrindo, sozinho. Naquele momento, ela não era sua gerente, era apenas Bianca, uma jovem feliz entre suas amigas, e isso despertou nele um sentimento caloroso, uma mistura de felicidade por ela e um estranho anseio. A conversa na mesa delas era animada. Bianca ia e voltava, trazendo cafés e um pedaço generoso de bolo para a pequena Isabela, mas sempre se juntava a elas por 1 minuto, roubando um momento de normalidade em seu dia de trabalho. Pouco depois, um homem entrou na cafeteria. Alto, cabelo loiro curto, olhos azuis. Ele sorriu ao ver o grupo e se aproximou da mesa. Bianca, desculpa o atraso. O trânsito estava impossível, disse ele.
a voz vibrante. Nossa, você está maravilhosa. A vida de gerente te fez muito bem. Ele a abraçou, um abraço que, na opinião de Júlio, demorou 1 segundo a mais do que o necessário. Era Pierre. Cuidado, Pierre, brincou Luana dando um gole em seu cappuccino. Ela agora é uma mulher de negócios importantíssima. Não tem mais tempo para réis mortais como nós. Pierre riu. Isso é o que vamos ver. Estava pensando, o que vocês acham de uma praia amanhã, para comemorar o sucesso da nossa amiga aqui? Bianca hesitou, o sorriso diminuindo. Um pouco. Ah, gente, eu não sei. Amanhã é domingo, mas tenho que preparar as coisas para a semana e meus avós... Júlio, que ouvira a conversa, sentiu um impulso. Ele se endireitou, limpou a garganta e caminhou até a mesa. Com licença, disse ele, a voz calma. O grupo se virou para olhá-lo. Não pude deixar de ouvir. E sorriu para Bianca. Você tem trabalhado sem parar há mais de 1 mês. 7 dias por semana. Você não só merece como precisa de uma folga. Vá com seus amigos amanhã. Júlio, mas e a loja? Perguntou Bianca, surpresa. Eu mesmo venho aqui e abro. Não se preocupe com nada. E quanto aos seus avós, se precisar de alguém para ficar com eles por algumas horas, eu posso contratar uma cuidadora de confiança. Por minha conta. Os amigos olharam de Júlio para Bianca, impressionados. Pierre, em particular, analisou Júlio com um olhar curioso. Não precisa, de verdade, começou Bianca, o rosto corado. Eu insisto, disse Júlio, um brilho divertido nos olhos. Considere uma ordem da alta gerência. A frase, um espelho da que ela mesma usara, a fez sorrir. Tudo bem, você venceu. O grupo comemorou. Enquanto se preparavam para ir embora, Luana, a mais ousada do grupo, virou-se para Júlio. Sabe, Júlio, vai ser só umas cervejas e um peixe na barraca de praia. Nada demais. E já que o senhor mesmo está dando o dia de folga para a nossa estrela... Ela fez uma pausa. Por que o senhor não vem também? Para, sei lá, comemorar com a gente. Seria a nossa forma de agradecer por ter reconhecido o talento que ela tem. A pergunta pairou no ar. Um convite claro e direto para cruzar a fronteira final entre o profissional e o pessoal. Júlio foi pego de surpresa. O convite era para entrar no mundo dela. Um mundo de amigos, risadas e sol. Um mundo que ele sentia ter perdido há muito tempo. Ele olhou para Bianca. Ela prendia a respiração, os olhos arregalados, esperando pela resposta dele com uma ansiedade que espelhava a sua própria. Dizer não seria seguro, seria manter a distância confortável. Dizer sim seria um salto no desconhecido. Diante do convite inesperado de Luana, Júlio sentiu os olhares de todo o grupo sobre si. Olhou para Pierre, que mantinha um sorriso educado, mas cujos olhos o desafiavam. Olhou para Sara e Luana, que o encaravam com uma expectativa genuína, e, por fim, olhou para Bianca. Ela não dizia nada, mas seu rosto era um livro aberto, uma mistura de pânico e esperança. Um não da parte dele a desapontaria, ele sabia. Um sim o lançaria em um território desconhecido e assustador. Ele respirou fundo, tomando uma decisão que seu eu de 1 mês atrás jamais consideraria. Eu adoraria, disse ele, e um sorriso surpreendeu seu próprio rosto. Obrigado pelo convite. A tensão na mesa se quebrou. Luana deu um gritinho de vitória. Sara sorriu aliviada. Bianca soltou o ar que nem percebera estar segurando, e o sorriso que ela lhe deu em troca fez com que qualquer dúvida que ele tivesse se dissipasse. Apenas Pierre manteve seu sorriso polido, embora um pouco mais forçado. No dia seguinte, Júlio se sentiu como um adolescente indo para seu primeiro encontro. Ele revirou o guarda-roupa, percebendo que só tinha ternos, roupas de trabalho e algumas calças jeans velhas. Acabou optando por uma calça de linho e uma camisa polo, sentindo-se um completo impostor. Ao chegar à movimentada Praia do Futuro, com o som alto das barracas e o cheiro de maresia e coco, ele se sentiu ainda mais deslocado. Ele avistou o grupo debaixo de um grande guarda-sol colorido, e então a viu. Bianca usava um vestido de verão simples, florido, e seus cabelos estavam presos em um coque despojado. Ela ria de algo que Luana dizia,
a cabeça jogada para trás, a pele brilhando sob o sol de Fortaleza. Parecia outra pessoa, livre, radiante. A visão o atingiu com uma força inesperada. Ela o viu e seu sorriso se alargou ainda mais, acenando para que ele se aproximasse. Júlio, que bom que você veio, disse, ela vindo ao seu encontro. Pensei que talvez você tivesse mudado de ideia. Eu disse que viria, respondeu ele, sentindo-se um pouco mais à vontade sob o calor do sorriso dela. E um chefe não pode descumprir uma ordem direta de seus superiores, pode? Ela riu e ele se juntou à mesa. A tarde fluiu de uma forma surpreendentemente fácil. Luana era uma metralhadora de histórias engraçadas. Sara era mais calma, mas com um calor maternal, especialmente com a pequena Isabela. Júlio se viu relaxando, pedindo uma cerveja, participando da conversa. Pierre se manteve por perto de Bianca, um guardião sutil, mas Júlio decidiu ignorá-lo. Pela primeira vez em anos, ele estava simplesmente se divertindo. Em um momento em que Bianca foi com Isabela até a beira do mar, Sara se inclinou em direção a Júlio. A gente nunca viu a Bia tão feliz assim, disse ela, a voz baixa e sincera. Essa promoção, a sua confiança nela, mudou tudo. Ela passou por tanta coisa. Merecia essa paz. Ela é forte como uma rocha, acrescentou Luana. Cuida dos avós desde que os pais se foram, nunca se queixou de nada. Ver ela sorrindo desse jeito, sem o peso do mundo nas costas, não tem preço. Então, obrigada, Júlio. De verdade, por ter sido o primeiro a enxergar o valor dela. As palavras delas deram a Júlio uma perspectiva ainda mais profunda da mulher que ele achava que conhecia. A admiração que ele sentia por ela cresceu, transformando-se em algo mais complexo, mais terno. Mais tarde, depois de um almoço farto de peixe frito e baião de 2, Bianca se levantou. Acho que preciso de uma caminhada para ajudar na digestão, anunciou ela. Seus olhos encontraram os de Júlio. Vem comigo. O convite era só para ele. Pierre, que estava quase cochilando na cadeira, se mexeu, mas não disse nada. Claro, respondeu Júlio, o coração dando um salto. Eles caminharam em silêncio por um momento, a areia morna sob os pés, o som das ondas quebrando na praia servindo como trilha sonora. Seus amigos são ótimos, disse Júlio, quebrando o silêncio. É muito bom te ver assim, tão relaxada. Fazia muito tempo que eu não tinha um dia como este. Ela parou e se virou para ele. Obrigada de novo, por tudo, pela folga e por ter vindo. Significou muito. Ela hesitou. E você? Você parece mais leve também. Ele deu um sorriso triste. Eu estava pensando que tinha esquecido como era um dia normal. Depois do divórcio e de tudo com o Rafael, meu mundo ficou muito pequeno. Era só o trabalho e o silêncio de casa. A vulnerabilidade em sua confissão a encorajou. Júlio, o que você fez foi a coisa certa e a mais difícil. Isso faz de você um bom homem. Ele parou de andar e a encarou. O sol da tarde pintava o cabelo dela com tons de dourado. As barreiras profissionais, as formalidades, a relação de chefe e funcionária, tudo isso pareceu se dissolver na brisa do mar. Você também mudou a minha vida, Bianca, disse ele, a voz mais grave do que o normal. Mais do que você pode imaginar. Ele ergueu a mão e, com uma delicadeza que o surpreendeu, afastou uma mecha de cabelo que o vento teimava em jogar no rosto dela. O toque foi elétrico. Os olhos dela se arregalaram levemente. Naquele instante, o mundo dele se resumiu àquele pequeno espaço entre os dois. A gratidão, o respeito, a admiração, tudo se fundiu em um sentimento novo, poderoso e inegável que brilhava nos olhos de ambos. O grito distante de Luana os chamando de volta quebrou o feitiço. Eles se afastaram um pouco sem graça, mas com um entendimento tácito. Algo havia mudado para sempre. No final do dia, enquanto o grupo arrumava as coisas para ir embora, Pierre se aproximou de Bianca. Vamos, Bia, eu te deixo em casa. Antes que Bianca pudesse responder, Júlio interveio, a voz calma, mas firme. Se não for um incômodo, Pierre, eu mesmo a levo. A casa dela fica no meu caminho. Era uma mentira óbvia.
A casa dela era na direção oposta à sua. Bianca olhou de Pierre para Júlio. Viu a esperança no rosto de um e a possessividade velada no do outro. E pela primeira vez, sentiu que tinha o poder da escolha. Obrigada, Pi, disse ela, com um sorriso gentil para o amigo. Mas eu vou aceitar a carona do Júlio. Ela se virou para Júlio e o pequeno sorriso que lhe deu era cúmplice e cheio de promessas. Estou pronta. Eles se despediram do grupo e caminharam lado a lado, em direção ao estacionamento, deixando a praia e os amigos para trás, entrando juntos em um novo e silencioso território, onde apenas os dois sabiam as regras. O silêncio dentro do carro de Júlio, enquanto ele dirigia pelas ruas iluminadas de Fortaleza, não era constrangedor. Era um silêncio cheio, denso, carregado de tudo o que ficara por dizer na praia, do toque de sua mão no rosto dela, dos olhares trocados que valeram por 1000 conversas. A música suave do rádio era apenas um som de fundo para a comunicação muito mais alta que acontecia entre os dois. Foi Júlio quem o quebrou. Os olhos fixos na estrada, mas a atenção toda nela. Eu menti. A voz dele era baixa, quase uma confissão. Bianca virou o rosto para olhá-lo, o perfil dele recortado contra as luzes da cidade. Sobre o quê? Sua casa, disse ele. Não fica nem um pouco no meu caminho. Na verdade, é uma volta e tanto. Um sorriso lento e suave se espalhou pelos lábios de Bianca. Eu sei. Ele a olhou de relance, um sorriso correspondendo ao dela. E eu acho que não sou um chefe muito sutil, não é? Não muito, ela concordou, a voz com um tom divertido. Mas eu agradeço. A leveza do momento abriu uma porta para algo mais profundo. O jogo tinha acabado. Agora restava apenas a verdade. Por que você veio hoje, Júlio? Perguntou ela, a voz séria. De verdade. Ele não respondeu de imediato. Continuou dirigindo por alguns quarteirões, como se procurasse as palavras certas. Porque eu precisava, disse ele finalmente, a honestidade em sua voz a desarmando completamente. Eu estava me transformando em um homem velho e amargo, preso entre as paredes de uma cafeteria e uma casa vazia. Meu mundo era cinza. E então, você apareceu. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Primeiro, você me ensinou sobre justiça, mesmo quando eu estava cego para ela. Depois, você me ensinou sobre coragem ao voltar para o lugar onde foi humilhada. Hoje, na praia, você me lembrou de como é rir sem motivo. Ele a olhou, os olhos intensos. Eu vim hoje porque eu queria desesperadamente ficar perto da pessoa que está, aos poucos, me trazendo de volta à vida. A confissão dele a deixou sem ar. Era mais do que ela esperava, mais do que ousara sonhar. Era a vez dela de ser vulnerável. E eu, começou ela, a voz um sussurro. Eu tinha esquecido como era sonhar. De verdade, minha vida era um plano de sobrevivência. Pagar o aluguel no dia certo, comprar os remédios do meu avô, garantir que houvesse comida na mesa. Você não mudou a minha vida apenas com um emprego, Júlio. Você me deu o luxo da paz de espírito. Você me deu a chance de respirar fundo e pensar no amanhã, não apenas em como sobreviver ao hoje. As palavras dela pairaram entre eles, tecendo um fio invisível e inquebrável. Eram duas almas que, de maneiras diferentes, estavam salvas e sendo salvas uma pela outra. Júlio virou na rua tranquila de Bianca e estacionou o carro em frente à sua casa modesta. Ele desligou o motor. O silêncio que se instalou era diferente. Não havia mais nada a ser dito, apenas a ser sentido. Ele se virou no banco para encará-la. A luz fraca de um poste iluminava o rosto dela, a sinceridade em seus olhos. Bianca, começou ele, a voz rouca. Eu sei que tudo isso é incrivelmente complicado. Eu sou seu chefe, sou bem mais velho que você. Minha vida é uma bagunça que eu mal comecei a arrumar. Mas o que eu sinto por você já não tem nada a ver com gratidão ou admiração. É muito mais do que isso, e eu não posso e não quero mais fingir que não é. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas as lágrimas não caíram. Eu também não posso mais fingir, Júlio. O mundo pareceu parar. Lentamente,
como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrar o encanto. Ele se inclinou na direção dela. Ele lhe deu todo o tempo, todo o espaço para recuar. Ela não recuou. Em vez disso, ela se inclinou para ele, encontrando-o no meio do caminho. O primeiro beijo deles não foi de paixão explosiva, mas de um alívio profundo. Foi terno, reverente, um beijo que continha toda a dor da humilhação, todo o peso da solidão, toda a alegria da redenção. Era um porto seguro depois de uma longa e violenta tempestade. Um reconhecimento, um recomeço. Quando se afastaram, suas testas permaneceram encostadas, os olhos fechados, apenas respirando o mesmo ar. E agora, sussurrou ele, o fôlego quente contra os lábios dela. Bianca abriu os olhos e sorriu, um sorriso genuíno e um pouco travesso. Agora, eu acho que você vai ter que começar a me levar para casa mais vezes, mesmo que seja completamente fora do seu caminho. Júlio riu, um som baixo e feliz que ele não ouvia de si mesmo há anos. Acho que posso fazer esse sacrifício. Ela se afastou e abriu a porta do carro. Antes de sair, ela se virou e o olhou uma última vez, o coração transbordando. Boa noite, Júlio. Boa noite, Bianca. Ele a observou caminhar até a porta, colocar a chave na fechadura e entrar em segurança. Só então ele ligou o carro. Enquanto se afastava pela rua silenciosa, um sorriso largo, real e desinibido tomou conta de seu rosto. Ele não estava mais voltando para uma casa vazia. Estava voltando com a promessa de um lar. 6 meses se passaram. O tempo que antes se arrastava em dias de ansiedade para Bianca e de solidão para Júlio, agora voava, impulsionado por novos projetos e um amor tranquilo e constante. A cafeteria original não era mais apenas uma loja, mas a matriz de uma marca em expansão, sinônimo de qualidade e de um atendimento que se tornara famoso na cidade. Em uma manhã, ensolarada de fevereiro, Júlio e Bianca estavam debruçados sobre uma grande planta arquitetônica na mesa do escritório, que agora parecia pequeno demais para seus sonhos. O arquiteto mandou a planta final para a 2ª unidade no bairro Novo, disse Júlio apontando para o papel. O que você acha do layout do balcão? Bianca, com a confiança de quem dominava seu ofício, analisou o desenho. É bom, mas o fluxo não está otimizado. Se movermos a estação principal de café para este lado, mais perto do caixa, um único funcionário pode ajudar a cobrar nos horários de pico sem precisar dar a volta inteira no balcão. Ganhamos segundos em cada pedido. No final do dia, isso significa dezenas de clientes mais satisfeitos. Júlio a olhou com um sorriso cheio de admiração e amor. É por isso que você é a chefe. Eu só assino os cheques. Não é verdade, respondeu ela, levantando o rosto para encará-lo. Você é o coração deste negócio, o motivo pelo qual ele existe. Ele se inclinou e lhe deu um beijo suave. E você é o cérebro. E o meu coração também. Naquela mesma tarde, na casa agora renovada e alegre de Bianca, o cheiro de bolo fresco se misturava às risadas. A antiga vizinha, dela, Vânia, que Júlio fizera questão de contratar para a cafeteria, tomava um café na cozinha. Amiga, eu juro que às vezes eu não acredito, disse Vânia balançando a cabeça. Você, prestes a inaugurar a 2ª loja, quase se formando em administração. Quem diria, hein? Dá água para o vinho. Bianca sorriu, olhando pela janela da cozinha para a pequena varanda, onde seu avô, agora com uma cadeira de rodas mais moderna, tomava sol enquanto sua avó lia uma revista em paz. Nem eu acredito às vezes, mas eu tive um pouco de sorte. Sorte nada, minha filha, disse a avó que entrara na cozinha para pegar um copo d'água. Você teve o que você sempre mereceu. A vida só precisava colocar um homem bom no seu caminho para enxergar a mulher de ouro que você é. Bianca sentiu o peito se encher de calor. A faculdade que ela retomara com afinco era a realização de um sonho pessoal, a prova final para si mesma de que ela era mais do que as circunstâncias que a haviam aprisionado. Longe dali, em um galpão quente e empoeirado na zona industrial, Rafael empilhava caixas pesadas em uma prateleira de metal. O suor escorria por seu rosto
e seus braços, antes acostumados apenas a levantar copos em festas, doíam com o esforço contínuo. Rafael, gritou um supervisor do outro lado do corredor. Menos descanso e mais trabalho. Essas caixas de cerâmica não vão se mover sozinhas. Ele suspirou, pegando outra caixa. Ao se virar, seu olhar caiu sobre um jornal velho jogado em cima de uma pilha de paletes. Na página de Economia e Negócios, uma foto grande chamou sua atenção. Era Júlio ao lado de Bianca, ambos sorrindo em frente a uma placa que anunciava "Em breve a nova unidade do Café Sublime". O título dizia "Expansão de sucesso, o casal que transformou uma cafeteria de bairro em um império local". Rafael sentiu a ferroada familiar da raiva e do ressentimento. Mas pela primeira vez, por baixo da amargura, surgiu um sentimento novo e incômodo. O peso, esmagador do arrependimento. Ele não olhava mais para a foto com a certeza de que aquilo lhe fora roubado, mas com a vaga e aterrorizante consciência de que ele mesmo jogara tudo fora. Ele não era a vítima. Ele era o único arquiteto de sua própria derrota. Ao entardecer, Júlio levou Bianca para o seu lugar favorito, um pequeno mirante com vista para o mar, onde o pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a vista e a companhia um do outro. "Você está feliz, Bianca?" perguntou ele, a voz suave. Ela se virou para ele, os olhos brilhando com a luz do crepúsculo. "Feliz não descreve. Eu nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que seria possível ser tão feliz. Eu tenho tudo o que sempre quis na vida. Meus avós estão seguros e felizes. Eu tenho um trabalho que eu amo, estou estudando para ser melhor." Ela fez uma pausa pegando a mão dele. "E eu tenho você. Sou eu quem tem sorte", disse ele, a voz embargada. "Você me salvou, Bianca. Salvou-me de mim mesmo. Você me deu uma segunda chance em tudo. Um novo negócio para me orgulhar. Uma nova família para amar. Um novo amor para me guiar." Ele respirou, fundo, e ela viu que ele estava nervoso. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Eu sei que a nossa história começou do jeito mais torto e maluco possível", disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples e elegante. "Mas eu não consigo e não quero imaginar o resto da minha vida sem a sua loucura para equilibrar a minha. Bianca, casa comigo?" As lágrimas que ela tanto segurou durante toda a sua jornada de provações agora corriam livremente, mas eram lágrimas da mais pura e absoluta felicidade. "Sim", sussurrou ela. "Sim, 1000 vezes, sim." Ele colocou o anel em seu dedo, e ali, com o céu em chamas como testemunha, o homem que a suspeitou e a mulher que ele humilhou selaram seu futuro, não como um final de conto de fadas, mas como o início de uma vida real, construída sobre as ruínas da injustiça, mas solidificada pela força da coragem, do perdão e, acima de tudo, de um amor extraordinário. A vitória dela não era apenas sobre um emprego ou dinheiro. Era uma vitória moral, completa e absoluta, que provava que um bom coração, no fim das contas, era o ativo mais valioso de todos.